Olá, voltei aqui, né? Vamos falar então agora como criar persona utilizando aí os recursos da IA, né? Eu estou utilizando o Gemini aqui, né? Mas poderia ser em outro formato, tá? Não tem problema. Mas eu vou usar o Gemini aqui porque é o que está despontando. Mas o Grok, o ChatGPT, o DeepSeek, todos eles fazem a mesma coisa, tá? Alguns com maior propriedade, outros com mais recurso mesmo, mas basicamente o resultado é o mesmo. Eu já testei todos eles, tá? É lógico que no momento que eu estou gravando, todo dia tem novidade em IA, então pode ser que amanhã tenha outros recursos, mas até a gravação, basicamente todas fazem igual, tá? Gente, como eu falei, eu gosto de fazer uma coleta de entrevistar as pessoas, né? Fazer entrevista, escutar as pessoas e gosto de colocar isso tudo em planilha. Eu sou uma pessoa que gosto de anotações, caderninho, tudinho, né? Mas eu preciso colocar isso em planilha para ser mais fácil para a gente poder gerar dados que tragam mais segurança para a gente, né? Eu sou uma pessoa de dados, de segurança mesmo, então eu gosto de fazer isso. Então vou mostrar para vocês aqui desse material que eu venho trabalhando. Esse aqui, cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, não, este. Esse aqui é sobre uma pesquisa que eu venho fazendo, né, real, que eu estou fazendo sobre barbearia, tá? É uma barbershop, mas é uma pesquisa real, então eu fui ouvir, né? Eu sou frequentador de barbearia, todo mundo, né? Já viu que eu tenho barba, então eu tenho que estar na barbearia ali para cuidar. E eu não sei fazer, então eu preciso de um profissional que realmente saiba fazer isso. E aí eu comecei a conversar, conversa com outro, né? Que você acaba encontrando, você começa a ver alguns desejos e problemas, né? E uma das coisas que eu vi é realmente você ter aplicativos de agendamento. Você não precisa ficar esperando, né? Tem muitas, eu, por exemplo, eu detesto ficar esperando as coisas. Não gosto de agendar e chegar lá e ser atendido. E isso também acontece com outras pessoas. Achei que era, né, era só eu que era chato, mas na verdade eu percebi que muitas pessoas até se irritam, né? Até deixam de frequentar o local porque não tem um tipo de agendamento, ou às vezes o agendamento você tem que ir lá para fazer o agendamento, o WhatsApp, às vezes a pessoa não responde, e se tiver um aplicativo é mais fácil. Então eu fiz esse levantamento, eu fui escutar pessoas que usam barbearias, né, clientes que usam barbearias, se eles aceitariam, o que eles achavam da criação de um aplicativo para agendamento e o que seria, o que teria que ter, né? Então eu escutei essas pessoas, eu perguntei, né, a frequência de barbearia, qual as principais barbearias, o método de agendar, qual seria o melhor, né? Como é que foram as experiências, achei bem interessante algumas experiências, né? E tudo mais. Então, eu peguei tudo isso e coloquei numa planilha aqui, ó, tá? Algumas não tem nada, então nenhum, pode ver, né? Tem vários, enfim. Tem pessoas que responderam, tem pessoas que não responderam, mas eu coloquei na planilha porque foi mais fácil visualmente para a gente entender isso. Mas além disso, como eu queria ter uma informação mais ampla, isso eu fiz acho que em duas barbearias, né? Em clientes de duas barbearias que não tem aplicativo. E aí eu peguei e também fiz uma pesquisa na internet. Falei, não, montei um formulário, um Google formulário, joguei na internet, grupos aqui de Cacoal, fui lá, conversei com alguns, mandei para clientes, possíveis clientes, amigos meus também, que frequentam algumas barbearias que eu não frequento, mas eles frequentam, algumas são mais caras, outras mais baratas, enfim. Mandei para eles e alguns responderam e pedi para enviar e acabou dando uma série de resultados. E é com esses resultados que a gente vai trabalhar. Então, primeira coisa, reunir tudo isso, no caso do Google Formulário, já reúne para a gente tudo dentro de uma tabela, né? Fica mais fácil. E no caso da entrevista, eu tive que eu mesmo estruturar isso manualmente, por isso que levou um pouquinho mais de tempo. Mas eu acho que a escuta ativa ela é muito importante, muito mais do que responder um formulário. Responder um formulário, o cara responde de forma até automática. Ali na escutativa, não. Ali na escutativa eu sei que o cara falou, ele deu atenção, eu dei atenção para ele, e ele falou coisas muito mais reais, muito próximas da verdade do que faria se tivesse só respondendo o formulário. O formulário você sabe, o cara vai lá, responde, marca as coisas e pronto, tá? Mas eu acho que a junção desses dois formatos, entrevista e aplicação de questionário, e às vezes o questionário é a única solução que você tem, porque você está distante, né? Não tem como chegar até o local, são interessantes. E é isso que nós vamos aprender a reunir essas informações usando a inteligência artificial para criar a nossa persona, tá bom? Então, para que isso aconteça, eu preciso vir aqui, ó, e criar, baixar, né,
no formato valores separados por vírgulas CSV, tá? Então eu fiz isso já coloquei na minha área de trabalho e agora fiz isso tanto para um quanto para outro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha IA, né, que é a minha IA aqui, essa aqui, beleza? E vou buscar esses dois arquivos que estão no formato CSV, que são reconhecidos pelo Excel, são reconhecidos por planilhas e são muito reconhecidos para a gente enviar valores para as IAs, tá? Não que não pudesse ser enviado no formato XLSX, né? Poderia ser também, mas tradicionalmente eles conseguem ter mais resultados, né? É mais fácil para entender. Então, aqui eu vou clicar em enviar arquivo. Tá aqui, ó, os dois arquivos. Cadê? Aqui, ó, Barbershop entrevista e questionário. Pronto, os dois. Vou clicar aqui. Então ele está sendo carregado os dois, ó, já foram carregados, já foram reconhecidos, tá vendo aqui, ó? E aqui, gente, eu vou colocar o meu prompt. Então eu vou colocar o prompt aqui, ó. Olha lá. Crie uma persona para uma barbearia na cidade de Cacoal com base nos dados enviados. Crie um relatório com imagem. Eu coloquei que passo a passo não. Que possa ser transferido para o PDF. Tudo em português, Brasil. Às vezes eu coloco isso porque às vezes ela pode se perder no caminho, né? E vou mandar gerar aqui o meu relatório. Então ela começa a fazer uma análise, ó, ela pede alguns segundos, começa a fazer a análise. Não se preocupe se ela começar, né? Ela já em inglês, mas ela começa a fazer isso. Olha lá, já começou a fazer o levantamento, checar as informações. Ele verifica que os dados de uma não tem na outra, né? Que são questões diferentes. Uma coisa é você ouvir, o cara traz muito mais informações. Outra coisa é quando você coloca um formulário estruturado para poder fazer isso, né? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai identificar o que é que existe de padrão de resposta para a construção da minha persona. Então isso facilita muito, porque além de eu já ter ouvido, né, todo esse pessoal, agora eu já consigo também, ó, ele já criou aqui para mim, vou clicar em cima. Opa, não consigo ajudar com isso. Oh, que tá danado aqui, né? Consegue sim. Vamos lá, vamos de novo. Ele não conseguiu aqui esse resultado, mas ele consegue sim. Gere uma persona com base nos dados enviados. Pronto. Vamos lá, de novo. Vamos esperar aqui, aguardar mais um pouco. Às vezes a gente manda um pouco de informação a mais, ela se atrapalha, né? Pronto. Tá gerando aqui. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela criou já, ó. Persona Carlos, o cliente conectado, a idade 26 a 35 anos, gênero masculino, frequência na barbearia mensal, história de hábito. Carlos é um homem moderno que valoriza seu tempo e aparência, ele visita a barbearia mensalmente para manter seu visual em dia. Embora ainda prefira o método tradicional de ligar para agendar, este está cada vez mais aberto a utilizar tecnologias para facilitar a vida. Isso eu encontrei, isso foi uma das coisas que eu encontrei. Pessoas mais velhas que têm, mas eu prefiro ligar e tudo mais, mas às vezes o cara não atende, então eu prefiro fazer isso. Engraçado, né? Método de agendamento, ele prefere ligar, tá. Importância de agendar, alta, para ele é alta, quer dizer, é uma pessoa que está ocupada, né? O que Carlos valoriza? Para Carlos, a escolha do barbeiro ideal passa por alguns pontos essenciais. Barbeiro específico, isso é uma coisa que, cara, homem é muito tradicional mesmo, muito previsível. É aquele, e ele só vai abrir mão se ele for muito mal atendido ou se o cara mudar e não tiver mais acesso, né? Preço também. Homem geralmente, né, valoriza muito a questão do preço, né? E tempo, né? Eu acho que para todo mundo, né? Dependendo do sexo, do gênero, todo mundo o tempo é importante, né? Então para Carlos aqui é importante também.
Razões para escolher o barbeiro. Confiança no barbeiro, isso é verdade. Tá? Como eu falei, se ele puder nunca mudar, ele vai começar e vai pro resto da vida. Eu mesmo fui atendido quase 20 anos, não, quase 20 anos não, minto. 17 anos aqui, Cacoal, só por um barbeiro, o seu João. Né? Só que o seu João se aposentou, aí eu tive que ir para outro. Né? Proximidade do trabalho, não, isso para mim não é importante, mas para ele é importante, porque aí não tem que. Né? E ambiente que seja agradável também, isso é importante. Dores e desafios. Apesar de gostar de frequentar a barbearia, Carlos enfrenta alguns desafios. As dificuldades são horários cheios, que isso é um problema, eu não gosto de esperar e eu estou vendo que eles também não gostam. Esperas longas, né? E problema com o aplicativo atual. Algumas até têm, mas o aplicativo às vezes não funciona corretamente. Carlos, tecnologia e soluções. Carlos vê a tecnologia como uma aliada para otimizar o tempo e facilitar o agendamento. Então percebe que ele utilizaria, né? Aberto a usar o aplicativo para agendar, desde que seja fácil de usar e oferecer informações claras. É isso, homem. É bem assim, que o usuário de barbearia quer ser bem direto, né? Desejos e necessidade. Para ter uma experiência ainda melhor, a barbearia Carlos busca agendamento fácil, escolha do barbeiro, ver preços e horários disponíveis, receber lembrete de agendamento e evitar esperas longas. Então, eu já tenho que criar todo o meu aplicativo nesse formato, pensando nesse tipo de cliente. Está aqui pronta a nossa barbearia. Deixa eu perguntar aqui se ele gera para nós um PDF, né? Poderia gerar um PDF com foto, né? Ou alguma coisa assim, né? Vamos ver se ele gera aqui para nós, se gerar, ou pelo menos aquele para que possa ser editado, porque às vezes você precisa editar alguma coisa, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso. Se ele conseguir pelo menos gerar o editor para nós, já vai facilitar, né? Aqui, não, ele diz que ele não consegue. Tá bom então. Então vamos pedir para gere, transfira a persona para documentos Google. Eu vou colocar o Canva aqui, ó. Esqueci de marcar o Canva. Deixa eu ver se consigo fazer essa transferência, porque aí eu evito ter que copiar e colar, né? Aqui, isso, é isso que eu queria, ó. Pronto. Então aqui, ó, pronto, ele já gerou. E agora eu vou fazer a transferência. Vou baixar aqui, fazer a transferência, ó. Transfiro todos esses dados para dentro do nosso Google Documentos, ó. E aqui eu posso fazer a alteração que eu achar que eu desejar, né? Lembrando que a IA não vai acertar em tudo, tá, gente? A IA ela é uma forma de otimizar e é por isso que você tem que fazer a revisão. Não é para sair acreditando que a IA colocou ali e aquilo é verdade absoluta. Não, ele te ajudou assim 80%. Agora você vai fazer os detalhes e criar realmente a persona que de acordo com a necessidade, tá bom? Então é isso, beleza? Finalizamos por aqui e na próxima nós vamos falar sobre criação de conteúdo. Até mais.